Se você viajou pelo Brasil entre os anos 50 e o início dos anos 2000, as chances são enormes de que você tenha visto ou embarcado em um deles. Imponentes, com sua pintura branca e as faixas verdes e laranjas que se tornaram uma assinatura visual nas estradas, os ônibus da Aviação São Geraldo eram mais do que um meio de transporte. Era um símbolo de confiança, de pioneirismo e, para muitos, o início da realização de um sonho, conectando o Nordeste ao coração econômico do país. Mas em 2015, uma notícia caiu como uma bomba no setor de transportes e no coração dos busólogos. A marca São Geraldo seria extinta. Seus ônibus seriam um a um pintados com as cores da Gontijo. A pergunta que ficou no ar foi: por quê? Por que a Gontijo, que havia comprado a empresa em 2003, daria fim a uma marca tão forte, tão amada e com uma história tão rica depois de mais de uma década operando com ela? A resposta não é simples e envolve uma estratégia de negócios calculada, contratos e o fim de um ciclo planejado. Em 1960, a empresa foi comprada por um grupo de empresários, um deles, Benito Porcaro, que com o tempo se tornou o maior proprietário. A São Geraldo tinha uma missão: encurtar as distâncias de um Brasil que crescia de forma acelerada. Ela foi pioneira em rotas longas, como a lendária Salvador-São Paulo, e se tornou famosa pela qualidade de seus serviços e pela inovação de sua frota, sendo uma das primeiras a adotar em massa os monoblocos da Mercedes-Benz e os chassis Scania. Por décadas, ela e a Itapemirim foram as duas rainhas absolutas das estradas. A reputação da São Geraldo era construída não apenas na expansão, mas na qualidade percebida pelo passageiro. A empresa investia pesado em treinamento de motoristas, na manutenção rigorosa e no conforto de suas poltronas. Essa obsessão pela excelência alimentou uma rivalidade lendária com a aviação Itapemirim. Enquanto a Itapemirim de Camilo Colla era conhecida pela agressividade na expansão e pela inovação com ônibus de 3 eixos, a São Geraldo de Benito Porcaro era vista como a concorrente mais clássica e focada na experiência do serviço. Era a disputa que definia o padrão de qualidade do transporte rodoviário no país. Contudo, a virada do milênio trouxe desafios imensos. A concorrência se acirrou, os custos operacionais dispararam e a São Geraldo, assim como outras gigantes, começou a sentir o peso de sua própria estrutura. A empresa enfrentava dificuldades financeiras. Foi nesse cenário que, no final de 2003, o mercado foi pego de surpresa. A Gontijo, sua rival histórica, anunciava a compra da Aviação São Geraldo. Era o fim da independência de uma gigante. Mas, curiosamente, não foi o fim da marca. A aquisição foi um movimento estratégico monumental por parte da Gontijo. Ao absorver a São Geraldo, a empresa não apenas eliminou uma concorrente direta, mas também consolidou sua posição como a maior força em rotas que partiam de Minas Gerais para o Nordeste e São Paulo. A compra representou um salto de quase 40% na frota da Gontijo, transformando-a na líder isolada em vários mercados e criando uma barreira de entrada quase intransponível para outras empresas que quisessem competir em seus principais corredores. E aqui chegamos ao ponto central de nossa investigação. A compra, segundo fontes do setor divulgadas na época, não foi uma simples aquisição. Foi um acordo complexo. A Gontijo adquiriu o controle acionário, as linhas, os mais de 800 ônibus e as garagens da São Geraldo. No entanto, o direito de uso do nome, da marca São Geraldo, foi licenciado por um período determinado. Fontes do mercado apontam que o contrato inicial previa o uso da marca por 10 anos. O que isso significava? Significava que, por contrato, a Gontijo podia operar os ônibus brancos, vender passagens com o nome São Geraldo e manter a identidade visual da empresa por uma década. Foi uma jogada estratégica brilhante da Gontijo. Em vez de simplesmente apagar uma marca amada da noite para o dia, o que poderia causar uma forte rejeição do público, ela optou por uma transição lenta e gradual, absorvendo a operação e a clientela aos poucos, sem traumas. E assim, por 12 anos, o contrato de 10 anos foi provavelmente estendido, o Brasil viu uma cena única. Duas gigantes, agora irmãs, convivendo nas mesmas garagens, mas com uniformes diferentes. Um Gontijo amarelo saía da plataforma, seguido por um São Geraldo branco. Para os busólogos, foi uma era de ouro, a chance de fotografar e viajar nas duas frotas. Mas para a gestão da Gontijo, essa duplicidade tinha um prazo de validade.
Na prática, a integração operacional foi imediata e profunda. As garagens foram unificadas, as rotinas de manutenção passaram a seguir o padrão Gontijo e as compras de insumos, como peças e diesel, foram centralizadas para ganhar escala e reduzir custos. Para o passageiro, a pintura do ônibus era diferente, mas por trás de tudo, a estrutura que administrava a viagem já era uma só. Essa sinergia foi o verdadeiro ganho financeiro da Gontijo durante os anos de coexistência das marcas. Com o passar do tempo, os busólogos mais atentos começaram a notar um movimento sutil, mas revelador. Ônibus mais antigos da frota Gontijo, que já haviam rodado bastante, eram reformados, pintados com as cores da São Geraldo e colocados para operar em suas linhas. Essa prática deixava claro que a São Geraldo já não tinha uma frota própria, mas sim uma identidade visual que era aplicado a veículos do grupo. Era um sinal inequívoco de que a marca se tornara uma segunda bandeira e que sua absorção total era uma questão de tempo. Com o fim do prazo contratual para o uso da marca se aproximando, a Gontijo se viu diante de uma decisão puramente empresarial. Renovar a licença, o que provavelmente envolveria mais custos, ou unificar tudo sob a sua bandeira. A lógica corporativa falou mais alto. Manter duas marcas separadas gera custos dobrados: marketing, pinturas de frota, sistemas de vendas, uniformes, administração. A unificação sob a marca Gontijo representava uma imensa otimização de recursos e um fortalecimento da sua própria identidade no mercado. Era a decisão mais racional e lucrativa a ser tomada. Então, em 2015, o anúncio oficial foi feito. A transição, que durou meses, começou. Um a um, os guerreiros brancos, verdes e laranjas entravam nas oficinas e saíam com a clássica armadura amarelo e verde da Gontijo. A comunidade da busologia entrou em luto. Foram inúmeras as fotos de despedida, os relatos de últimas viagens, as homenagens a uma gigante que fez parte da vida de milhões de brasileiros. Foi o fim de uma era, executado de forma lenta e planejada. Respondendo à pergunta: por que a Gontijo deu fim a São Geraldo? A resposta oficial e factual é que foi o resultado de uma estratégia de negócios de longo prazo iniciada com a compra em 2003. O motivo principal foi o fim do período de licenciamento para o uso da marca, combinado com a decisão estratégica de unificar as operações para reduzir custos e fortalecer a marca. Não foi um assassinato, mas sim o desligamento de aparelhos de uma paciente que, contratualmente, já tinha a sua hora marcada para partir. A pintura branca se foi, o nome desapareceu das passagens, mas o legado da aviação São Geraldo permanece. Ele está presente nas rotas que a Gontijo opera hoje, nas garagens que foram da São Geraldo e, principalmente, na memória afetiva de cada passageiro que um dia confiou seus sonhos a uma gigante de branco, verde e laranja. É fundamental destacar que o maior patrimônio absorvido pela Gontijo foi o humano. Milhares de funcionários da São Geraldo, de motoristas a mecânicos e agentes de venda, foram integrados à estrutura da Gontijo. Eles levaram consigo a cultura de serviço, o conhecimento das rotas e a experiência de décadas. Portanto, de certa forma, o DNA da São Geraldo não desapareceu por completo, mas foi assimilado, continuando a rodar pelas estradas do Brasil, mesmo que sob um novo uniforme. E você? Qual foi a sua viagem mais inesquecível a bordo de um São Geraldo? Você ainda guarda alguma lembrança? Deixa sua homenagem a essa gigante aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias aqui no canal.